Como eu posso saber se eu deixei as coisas de menino? Se eu não ajo como menino? Se eu não estou mais vendo como menino? Se eu não estou mais pensando como menino? A palavra de Deus mostra muito claro, revela muito claro. Paulo, ele deixa claro, ele fala das duas fases, fase criança fisicamente, fase criança espiritualmente. Ele fala da fase espiritual e fala da fase adulta. Paulo, ele deixa muito claro quando ele diz: quando eu era criança, eu agia como criança. Depois que saí da fase de criança, aí passei a agir como adulto. E onde lemos na palavra de Deus, primeiro de Reis, capítulo 3, versículo 7, quando Salomão ele reconhece a sua fase. Não está falando fisicamente, porque ele já era até rei, já tinha sido ungido rei. Ele está falando uma linguagem, a necessidade de entendimento, capacidade. Porque Salomão já estava reinando sobre Israel, já era rei de Israel. E quando Deus se revela a ele pede sabedoria, um coração entendido a Deus. Observe como a Bíblia ela é figurativa, né? A palavra de Deus ela tanto é figurativa como as comparações que estão na Bíblia. É uma linguagem figurativa para mostrar, revelar a vida espiritual. Por isso que o homem natural ele não entende, a mulher natural não entende e fica se batendo, fica confuso, porque é uma palavra espiritual. Então observe que Salomão diz: eu sou menino, Senhor, e o Senhor me ungiu ou me levantou para ser rei desse povo tão grande. Eu preciso de capacidade para julgar o teu povo. Então, é visto tanto a mim como a você, se não somos mais meninos, se não vivamos mais nos rudimentos deste mundo, agindo como menino, é as nossas atitudes, é a tua maturidade de tomar decisão. E elas vão vir. Sem dúvida nenhuma, elas vão vir. Porque nesta vida nós somos provados. As lutas nos capacitam para glorificar a Deus e ajudar os outros. Se assim agimos como adultos. Observe que após Deus atender aquele pedido de Salomão, veio aquelas duas mães de família. Uma questionava uma com a outra e dizia: olha, rei Salomão, nós moramos juntas na mesma casa e eu tive um filho, essa outra dias depois teve o seu filho também. E ela matou o seu filho na dormida, né? Sem dúvida nenhuma ali ela dormindo na dormida, matou o seu filho, né? É uma coisa que isso até acontece, né? Mas questionava que o filho que estava vivo era dela e o morto era da outra. E Salomão ficou ouvindo elas
trocando conversa, uma desta forma, diante do rei. E o rei, pela sabedoria, ele disse: traga-me uma espada, parta a criança em dois pedaços, de um para essa e outro para outra. Você acha que Salomão ia fazer isso? De forma nenhuma. Isso era só para julgar. Ele estava sendo guiado pela sabedoria. Quando a mãe verdadeira ouviu isso do rei, disse: não, rei, de forma nenhuma, senhor rei. Então dê o filho para ela, dê o que está vivo para ela. Quando ele ouviu isso, disse: olha, dê para essa mulher. A verdadeira mãe é essa. Porque ele sabia que jamais a verdadeira mãe, a mãe jamais vai querer que o seu filho morra ou sofra. E aí ele julgou esta causa. Por quê? Porque ele era um homem espiritual. Você imagina se Salomão fosse um homem bobo, nécio, sem direção para julgar uma causa difícil dessa? Como era que ele ia julgar? Então, Paulo, ele diz que aqueles que acreditam em todo o ventre de doutrina vai por todo tipo de ensinamento e acredita, ainda não alcançou a fase adulta espiritual. As nossas atitudes nos mostram, claro, se somos sábios ou se somos nécios. Veja que o homem, como criança, o que é que ele faz? Jesus, terceiro dia, já tinha sido ressuscitado pelo Pai, e 2 discípulos ao caminho de Esmaú, e os 2 conversando. Mas que homem, mas que profeta que se levantou no meio de Israel, homem poderoso em obra, em palavra, homem dos quais em toda a história não tinha se levantado, e nós pensávamos que era ele que ia redimir, resolver a situação da nossa nação. Ao mesmo tempo, Jesus se manifesta entre eles e diz: que voz conversa? O que é que vocês estão conversando? Isso é um alerta para mim e para você. Cuidado quando você estiver com outra pessoa conversando, porque na linguagem espiritual Jesus está vendo, ele está perguntando do mesmo jeito. A quantas pessoas quando se reúne particularmente, tem cada conversa, puxa cada assunto, mas quem é sábio, olha, fulano não está aqui, ele não está ouvindo, nem está vendo, mas Jesus está aqui, porque da mesma forma que Jesus perguntou aos discípulos, ele pergunta a mim e a você espiritualmente. Então eles perguntaram: olha, tu é forasteiro neste lugar? Tu não sabia, tu não ouviu o que aconteceu nos últimos dias, não? Foi o que fizeram com o profeta que se levantou no meio de Israel? Aí, olha o que Jesus vai dizer com eles: como menino, porque menino só presta para ser corrigido e até repreendido. Ô nécios, ô bobos, vocês não leram o que Isaías, o profeta, falou, não? Que ele ia ser conduzido ao matadouro, como cordeiro, como ovelha, não ia se reclamar. Vocês não leram isso quando Isaías profetizou isso, não? E foram conversando. E disse que desde ali por diante, o coração deles ardia em chama. Queimava o coração deles, porque era a presença do Senhor. E eles adormecidos, sem perceber que era Jesus. Só lá na frente você vai ver que depois foi que os olhos se abriram. Então, a criança age dessa forma.
A criança